Me chamo Kathleen de Oliveira, sou formada em História e Pedagogia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Atuo como professora há mais ou menos uns 10 anos, tenho 6 anos de concurso, né? Estou lotada na Escola Estadual São Lucas, no município de Prudentópolis, e como, né, uma experiência, né, de formadores. Eu fui cursista na jornada de história, né, na jornada 1 no ano de 2020, e no ano de 2021 eu acabei ingressando como professora formadora, né, pois eu havia feito a prova no ano de 2020. Então eu atuei como professora formadora na jornada 1, 2 e 3, e agora na jornada 4 eu sou cursista, né, voltei a ser cursista. Pensando, né, num plano de aula, eu escolhi então a turma do nono ano, a aula 64, né, que tem como conteúdo, como tema, as independências na África e na Ásia, mas focando, né, no conteúdo de a luta contra o apartheid na África do Sul. Né? Pensando nesse conteúdo, inicialmente faria uma explanação, né, uma retomada sobre o que foi o imperialismo e sobre essa dominação, né, e entraríamos na questão da segregação racial. Então, depois de, né, fazer uma breve introdução sobre a segregação racial, pediria para que os alunos do nono ano eles fizessem uma pesquisa sobre o que foi o apartheid, né? Então, eu usaria como metodologia a pergunta engajadora. Então, passaria para eles, né? Dividiria eles em dupla, né? Para utilizar a aprendizagem em pares e pediria para que eles pesquisassem, né? Passaria uma pergunta engajadora para cada dupla e pediria para que eles pesquisassem sobre o apartheid e trouxessem para a aula seguinte, né? E através, né, dessa pesquisa sobre o apartheid, né, construíssem um relato sobre as leis segregacionistas. Esse relato ele poderia ser apresentado em um Jamboard, que ficaria mais fácil para que toda a turma compartilhasse e pudesse também dar a sua opinião. Então, nós construiríamos um Jamboard, né, como ferramenta, e os alunos poderiam colocar ali nesse Jamboard o resultado da pesquisa que eles fizeram sobre o apartheid e sobre o relato das leis segregacionistas que eles encontraram. Depois disso, né, mostraria imagens para eles sobre as placas, né, sobre essas leis segregacionistas, né, que separaram, principalmente na África do Sul, brancos e negros, como era essa convivência, aonde estavam essas placas, né, em praias, no cinema, nos banheiros públicos, nas estações ferroviárias, rodoviárias. Então, para que levantar essa discussão sobre as leis segregacionistas e também, né, com isso, traria para uma discussão sobre o racismo na atualidade, né, pensando em Semana da Consciência Negra, em discussões que nós podemos levantar no nosso dia a dia, que estão presentes no cotidiano e na vida deles também. Essa questão, né, das leis segregacionistas, se eu fosse levar esse plano de aula para os meus cursistas, eu também sugeriria a eles que usassem a pergunta engajadora, né, que criassem perguntas engajadoras sobre o tema, sobre a segregação racial, e em cima disso pedissem para que os alunos deles pesquisassem e construíssem, né? Ou poderia ser um Jamboard, ou poderia ser um infográfico no Canva, né? Porque assim toda a escola poderia participar e até visualizar isso. Caso eles não tenham recurso tecnológico dentro da sala de aula para que todos conseguissem construir um Jamboard ou um Canva, nós poderíamos produzir cartazes,
né, cartazes, para deixar afixado nas paredes da escola para que todo mundo participasse, né, dessa atividade e desse trabalho. Né? Então, seria mais ou menos esse o plano de aula, né? Levar o conteúdo das leis segregacionistas, explicar para eles o que foi e fazer eles refletir sobre esse conteúdo, né? Que é uma discussão atual também. Em relação à experiência como formadores, né? Eu tenho experiência de cursista e também tenho experiência de professora formadora. Então, como cursista, né, me trouxe um grande aprendizado inicial, principalmente de compartilhar arquivos, compartilhar documentos, que eram coisas que praticamente nós não fazíamos anteriormente, a aprender a usar essa tecnologia, aprender a usar os recursos, né, do Google, entre outras ferramentas que a gente aprende a usar como cursista. Mas como formadora, a experiência foi incrível, né? Porque eu conheci pessoas de outras cidades, de outros núcleos que tinham uma realidade bem diferente. Então nós conseguíamos discutir, nós conseguíamos trocar experiências, falar sobre o que dava certo e o que não dava certo. Né? Então foi um grande aprendizado, tanto para mim quanto para eles, porque eu precisei me reinventar, né, nesse tempo de pandemia, como todos os outros, mas também aprendi a usar várias ferramentas e essas ferramentas eu trago para o meu dia a dia, né, enquanto professora. Trabalho sempre com os meus alunos, busco trabalhar as metodologias ativas, mudei a minha forma de fazer avaliação, saí muito do tradicional e agora já diversifiquei as minhas atividades avaliativas. Os alunos têm produzido muito mais conhecimento.